clamar. Pela fé nós podemos fazer com que o Espírito Santo se rompe dentro de nós com todo o seu poder. Creia nisso. Que o seu coração possa desejar a presença do Espírito Santo com toda a sua totalidade. Abre teu coração. Vamos clamar ao nome do Senhor. Vamos nos prostrar, vamos nos silenciar. Vamos pedir para o Senhor nos levar ao avivamento pleno em nossas vidas. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus me leva na direção do avivamento, prometido em tua palavra que me sustenta e me põe de pé para te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção. O teu querer santifica-me, santifica-me. É o desejo do teu povo, Senhor. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus me leva na direção do avivamento, prometido em tua palavra que me sustenta e me põe de pé pra te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção. O teu querer santifica-me, santifica-me, aleluia,
Santifica-me, santifica o teu povo, santifica-me. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, só tu tens palavras de vida eterna aos nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Este nosso encontro está maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, amigos e todos aqueles que nos assistem, em rodas de amigos, em círculos de amigos, eu tenho encontrado as pessoas perguntando como é que realmente a natureza divina do homem que aceitou a Cristo é desenvolvida. E de tantas vezes a gente poder ter ouvido isso de várias pessoas, de vários círculos que a gente conversa e que a gente está junto, eu decidi elencar alguns textos que possam trazer ao entendimento mais amplamente de cada pessoa acerca desta questão, uma melhor compreensão. Para quê? Para que a natureza realmente divina com que nós fomos criados por Deus possa se evidenciar mais do que a natureza natural, que é normalmente a que mais se evidencia neste mundo. Eu faço uma pergunta: há quanto tempo realmente quem está me assistindo responda para você mesmo esta pergunta? Você verdadeiramente nasceu de novo, tem certeza da salvação há quanto tempo? 20 anos? 10 anos? 5 anos? 1 ano? Alguns meses? Dias? A realidade é, se você nasceu de novo, você sabe, tem convicção de que você precisa, vamos usar o termo, crescer espiritualmente, já que você aceitou a Cristo. Amém? Você nasceu no Espírito, seu espírito humano nasceu de novo. Há um crescimento a ser desenvolvido. Agora, eu vou sair um pouco do convencional que normalmente se explica quando se faz esse tipo de situação e se menciona isso em roda de pessoas que já têm algum tempo de caminhada cristã. Mas agora, ao observar que possivelmente nós teremos pessoas que estão ainda recém aprendendo a vida e a dinâmica da fé junto com a palavra de Deus, que têm sido tocados, foram tocados pelas outras reuniões, pelas outras mensagens, foram impressionados no bom sentido pelo louvor, que em tudo o que nós fizemos aqui foi para criarmos um ambiente da presença de Deus ser notada em nós e a gente poder entender que há um ambiente espiritual onde as coisas espirituais vão se manifestar. Assim como naturalmente todo o ambiente precisa ser criado para uma série de coisas se proporcionem no âmbito natural, espiritualmente falando é a mesma coisa. Eu creio que, infelizmente, muita gente que tem aceitado a Cristo cresce mais fisicamente e desenvolve seu intelecto do que propriamente dito espiritualmente falando. O crente não é alguém que, uma vez aceitando a Cristo, ele tem que pedir, ok? E Deus dar o que necessita o tempo todo. Então,
nós observamos, por exemplo, pessoas que sentem uma sensibilidade extra e têm compaixão pelas pessoas que estão enfermas. E um dia, quando aceitam a Cristo, a primeira questão é: eu preciso orar como Jesus pelos doentes para eles terem saúde perfeita novamente. Eu percebo que quem ora pelos doentes usa dois tipos de linguagem quando fala para os outros. Ok? O primeiro tipo de linguagem é aquela linguagem que você tem que falar para quem recém assumiu que precisa de haver um desenvolvimento da natureza divina, quem assumiu isso com Cristo recentemente. Então, requer uma linguagem específica para se falar as mesmas coisas de Deus com quem está dando os primeiros passos. Mas quem ora pelos doentes, ok, já precisa de usar um tipo de linguagem mais madura, mais adequada, para que a pessoa perceba que se ele vai receber o impacto, ele ou ela, o doente, ele ou ela, ok, vão receber o impacto do poder de Deus e da unção de Deus para a cura, então tem que haver, junto com isso, uma clara compreensão, numa linguagem mais madura, do que somos em Cristo, qual foi o papel de Cristo, o que representa o Espírito Santo dentro de nós, através de nós, sobre nós, e o que representa verdadeiramente deixarmos a nossa natureza espiritual, portanto, o nosso espírito humano, verdadeiramente bem alimentado, como um alimento, ok? Uma pessoa, eu tenho observado, uma vez que eu oro, muitas vezes, porque as pessoas me pedem, e sinto isso no meu coração, tenho essa convicção, tenho inúmeros depoimentos, já fazem alguns anos, já entendi há muito tempo atrás, que orar pelos doentes para o cristão não é opção. Alguns o vão fazer continuamente e aprimorados usando os dons do Espírito, mas todos nós precisamos de exercitar a oração pelos doentes e pelos necessitados. Se somos nascidos de novo e queremos ter uma linguagem madura espiritual para que possa acompanhar essa natureza madura espiritual. Portanto, é fato. E eu quero citar para vocês aqui alguns fatos bíblicos, ok? Por que eu falo da forma que eu estou falando? Primeiro deles é fato, Jesus morreu pelos nossos pecados, é fato. Mas qual era o objetivo inicial de Jesus? Nos transformar novamente em filhos de Deus. Mas é fato que ele morreu pelos nossos pecados. Deus quis, Deus tem um filho, mas ele quis criar uma família. E por isso nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Viver a vida de uma forma madura, aqui na terra, deve ser, em conjunto com a palavra de Deus, aprendida, ensinada, aprendida e praticada, para considerarmos dentro de nós o nosso espírito humano verdadeiramente desenvolvido. Por outras palavras, vida natural com natureza divina plenamente desenvolvida. Amém, irmãos? Ok, então, assim como eu coloquei, é fato Jesus ter morrido e falecido naquela cruz do Calvário, se entregue em resgate de milhões, chegou até nós pelos nossos pecados antigos. É fato que o grande objetivo era nos transformarmos, Deus nos transformar, em filhos de Deus.
Deus queria iniciar uma família pela ótica, vamos dizer assim, aos olhos daquilo que é soberano, que é o reino dos céus, e ele queria criar uma família que pudesse andar de acordo com esses princípios, e para isso Deus deu a terra para o homem. Ok, eu estou me tornando um pouco repetitivo, mas para chegar até vocês com uma consciência clara de que aquilo que eu vou falar a seguir, os fatos que nos levam a desenvolver a natureza humana, estão acessíveis a todos. Quando eu redescobri esses fatos, ao ler a palavra de Deus, no final dos anos 90, eu decidi reaprender e remodelar e reciclar o meu estilo de vida de fé. Amém? E eu escrevi, e eu pensei essas minhas memórias desde esse tempo para esta mensagem de hoje. Eu gostaria que a gente pudesse ler em voz alta, e claro, não estamos numa forma presencial, então, se você quiser me acompanhar, leia em voz alta esses versículos, e eu vou começar com o Evangelho de João, ok? E no versículo de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, João 3, versículos 1 a 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar? Oh Jesus! Ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A realidade é, repita comigo, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora migre comigo, corra comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Mais adiante, no Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz assim: nascemos de nossos pais na carne, maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. O que isso significa? Viveremos espiritualmente. 2 Coríntios 5,17, que é o nosso texto-chave. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O espírito humano é renascido a partir do momento em que você confessa com os seus lábios, crê com o seu coração que o papel de Cristo na cruz do Calvário foi feito por mim e por você, e você o aceita para uma vida incondicional junto com Ele em todas as áreas de agora em diante. Amém? É fato. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ele, Jesus, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade. Amém? Eu fui gerado na minha natureza espiritual. Você foi gerado. Todos fomos gerados pela palavra da verdade. 1 Pedro 1, 23 diz assim: fostes regenerados. Eu já fui. Você já foi. Você já aceitou a Cristo. Formulou isso audivelmente, com convicção, não duvidando. Então você foi regenerado. Foi restaurado de semente incorruptível mediante a palavra de Deus.
1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 2 do capítulo 3, da primeira carta a João: agora, filhinhos, somos filhos de Deus. Então eu quero dizer que com isso nós saímos de uma situação de sermos seres criados por Deus para sermos chamados filhos de Deus. Eu não mereci isso, você não mereceu. Por que eu estou voltando atrás a esses fundamentos? Para vocês já vão entender os fatos que eu vou trazer para vocês adiante. Primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 3, diz uma coisa. Lembre-se, o que lemos anteriormente? Agora somos filhos, ok? Agora, emende isso e perceba. 1 João 5,13 diz assim: tendes a vida eterna. Já nos foi dada essa vida, ok? Essa vida eterna com Deus já nos foi dada, mas não estava planejada se você não tivesse falado conjuntamente, ok? E dito: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero nascer de novo, eu quero viver contigo a partir de agora. Amém? E automaticamente nessa segunda condição, que não estava planejado, o que é que diz o versículo 12? Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então a realidade é nós entendermos o seguinte: se você, na realidade, nessa condição agora de filho, pecar, entrar em alguma transgressão nova, sabendo que os teus pecados anteriormente foram perdoados, como é que fica essa situação? Não. Alguém pode dizer: temos um período de graça, temos um período onde o favor imerecido de Deus está em ação. Deus com certeza vai perdoar. Mas, meus queridos, observem bem: se você tem a vida do tipo de Deus e você é novamente considerado filho, no natural, um filho quando erra, para ele ter a bênção, para ele ter de volta a harmonia do seu pai e da sua mãe, ele precisa reconhecer isso. E a maneira de reconhecer é falando. Então ele precisa dizer: perdoe mamãe, perdoe papai, eu errei neste assunto. E o pai vai compreender, a mãe vai compreender isso. Estou falando no natural. E automaticamente vai se colocar, como se fala, uma pedra em cima do assunto, porque houve concordância em se relatar um fato errado e houve também concordância em não se falar mais no assunto e em se perdoar. Ok, então agora volta à questão anterior. Somos filhos da graça, então o favor imerecido de Deus resolve tudo sem a nossa participação, não mesmo. Nós continuamos tendo, nascidos de novo na natureza espiritual, uma consciência. E essa consciência vai nos acusar e vai nos dizer: olha aí, parceiro, olha aí, minha querida, olha aí, meu amigo, você transgrediu aqui, você precisa novamente de ser justificado. Ok? Então a realidade é o seguinte: muita gente, infelizmente, não tem uma certeza disto que eu estou falando. E a realidade é, se depois de regenerado com essa nova natureza divina, você vive em Cristo e você tem consciência de um erro, você precisa de falar esse erro, entregar para o Pai e pedir para ser perdoado. A carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos nossos pecados a Ele, erros, falhas, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. A quem é que isto se refere? A pessoa que não tem consciência da natureza divina dentro dele? Não. Se refere à pessoa que já é considerado por Deus, em Cristo Jesus, filho.
Amém? Ok? Então, eu digo para vocês, muita gente não tem a certeza que quando aceita Cristo, tem uma natureza divina dentro dele, que já recebemos, ainda estando num corpo não regenerado na sua posição original. Uma alma que está sendo renovada, regenerada pela palavra de Deus, mas um espírito agora que está sendo alimentado pela palavra, porque ele recém ativou dentro da sua vida um novo nascimento. Irmãos, isso parece simples, e é simples. Isso não é necessariamente nem muito teológico, mas o que nós precisamos de entender é que, de tão simples que é, as pessoas esquecem desse fundamento principal, ok? E desse fato. Se você é eterno com Deus, você tem uma natureza divina que precisa de ser também, conjuntamente aqui na terra, alimentada. E se ela precisa, como um alimento, a palavra de Deus tem que ser um alimento para esse espírito humano regenerado. Para quê? Para você não errar e para você consertar rapidamente quando você entra em deslizes e em falhas, ok? Novamente a tua condição vivendo debaixo desse período da graça, ou seja, um período de graça de uma nova e superior aliança. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Então, o justo viverá pela fé, ok? Então, quando nós lemos as coisas dessa forma, ok? Se nós estamos em Cristo, vamos lá então para mais outro fato. Por que que as pessoas continuam doentes? Quem aceitou a Cristo? Ou por que que podemos possivelmente ficar doentes? Se algo ocorreu do seu corpo, você tem que agora, de acordo com essa nova natureza, fazer algo imediato para corrigir essa divergência. Amém? E não tem como corrigir divergência física, ok? Sem analisar a palavra, porque se você vai corrigir divergência física à luz das circunstâncias, você só está olhando a questão sob o ponto de vista circunstancial. Para você resolver qualquer problema, você tem que ir na raiz do problema. Não é isso? Ok. Então, tratar circunstâncias, tratar sintomas, não é tratar a causa original, a raiz que leva a esses sintomas. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos lá, agora também para este fato. Poderoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por que que isso é fato? Porque agora somos filhos, ok? Mas não anula o fato da gente falar com Deus, pedindo em oração, usando o nome de Jesus, aquilo que precisamos ao Pai. Porque se somos filhos de Deus, nascemos no Espírito. Se nascemos no Espírito, pressupõe-se uma aliança eterna, com parceria. Nada do que você vai fazer desatrela o Espírito de Deus, portanto a aliança de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, vamos dizer assim, ok? Só para uma compreensão mais prática, porque esse não é o assunto hoje de falar especificamente só acerca do Espírito Santo de Deus, mas ele é o outro Consolador que veio substituir Jesus para que não nos sentíssemos sós e não nos sentíssemos com uma falsa sensação de quem é o nosso Pai espiritual. Se não conhecemos o Espírito Santo, nossa sensação de que estamos órfãos é muitas vezes enxergada
de uma maneira errada pelas pessoas que não entendem que o Espírito Santo é o outro consolador, é o outro ensinador, é o outro amigo, é o outro advogado, é o outro intercessor, porque essa palavra no original, no grego, paráclitos, ou paracleto, sei lá, exatamente a pronúncia certa desse grego antigo, mas a palavra paráclitos, na realidade, significa toda uma situação de todas essas características que eu acabei de falar. Então, de acordo com o seu poder em nós, ou seja, dentro de nós, ok? É fato agora que eu preciso saber de que maneira esse poder em mim, em você, vai operar da maneira certa. É um fato. Mas se você negligenciar isso, vai sempre ser um fato que você não vai ficar alerta. E como consequência, você vai depender de outros que possam te ajudar nisso. Não que isso seja uma coisa ruim, mas você de repente corre o risco de sofrer desnecessariamente. Amém? Ok. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa. A razão por que nós precisamos de entender que o Espírito Santo de Deus reside em nós de uma maneira única, junto com o nosso Espírito, é porque já fomos abençoados por Cristo pelo seu papel regenerador. Já fomos, está no passado. Eu sou abençoado porque vivo agora. Aquilo que já foi feito lá atrás continua valendo. Jesus mentiu quando disse, vamos lá, pensem comigo, ele estava mentindo quando ele disse, esses sinais seguirão? Não. Se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum? Não. Ele estava mentindo. Imporeis as mãos sobre os enfermos e os sarareis. Marcos 16, 17 e 18. Ele estava mentindo? Não. Mas a realidade é que, é fato, Jesus deu um sinal. Façai isto, 2 pontos, em meu nome. Esse é o grande fato. O nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então agora para um maior entendimento. Então, a nossa natureza divina, ok, é a segunda natureza que você tem dentro de ti, e é a mais importante. Você tem uma natureza natural que pensa, que vê, que ouve, que cheira, que toca, ou seja, que administra os 5 sentidos, ok? Que compõe o que nós dizemos normalmente, para efeitos de explicação entre espírito e alma, o complexo da alma, dos quais a sua mente faz parte e a sua vontade também. Então, a alma é um complexo de vontade, intelecto e emoções, dos quais a sua mente está junto. Ok, mas não estamos falando dessa natureza natural. Estamos falando, então, agora, é fato, pelo que está escrito. Não pelo que eu senti, não pelo que eu vi, mas pelo que eu creio, que eu tenho, que você tem, uma natureza divina em funcionamento dentro de ti para ser alimentada da maneira mais certa. Ok? De agora em diante. O alimento dela é a palavra de Deus. Então a palavra tem uma relação direta para alimentar o seu espírito, assim como os alimentos, uma relação direta para o teu corpo orgânico se manter vivo. Ok. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo fala para uma igreja que não tinha muita consciência dessa nova natureza divina, inicialmente, mas não deixa de falar das coisas espirituais. Ele apenas diz, no versículo 1 do capítulo 3, não pude vos falar como a espirituais. Versículo 2, aí ainda não vos dei, uma tradução diz, alimento sólido. Alimento sólido. Não vos dei ainda. Versículo 3 diz assim, vós ainda sois carnais, primeira natureza em evidência, e andais segundo o homem natural.
precisamos, e esse é outro fato que eu quero salientar, eu preciso de falar para mim mesmo que a natureza divina que me governa é mais importante do que a natureza natural que me faz andar aqui na minha vida e me ser relacional com as demais pessoas enquanto eu viver aqui na terra com este corpo. Ok. Agora, já que isso é fato, e pelo menos agora você está concordando comigo, que essa natureza divina precisa de ser ensinada para depois ser praticada, amém? Leia comigo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Têm sido doadas todas as coisas que conduzem a essa nova vida por Deus para ti. Amém? Então observe o seguinte, você não precisa de pedir a Deus as novas coisas que regem a natureza divina, ela já em ti, ela já foi doada. Observe, versículo 4 diz assim, por elas vos torneis coparticipantes. Que coisas são essas? As promessas de Deus. Então, da natureza divina. Então, a realidade é, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, aquele homem de pesca, um pouco até inculto, academicamente falando, tinha uma revelação de Deus fantástica. Essa nova natureza divina tem promessas que Deus em Cristo, através de Cristo, deu para todos nós, e são essas promessas que nos vão conduzir a permanecer aqui na terra como filhos de Deus, natureza divina, regendo nossa vida em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz, e é em nós aperfeiçoado esse amor. Que amor é esse? É o amor dele, é o amor ágape, é o amor altruísta. E é em nós aperfeiçoado o amor dele, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. O que ele está dizendo, por outras palavras? Segundo o amor altruísta, ágape, do grego original, de Deus, o amor do tipo de Deus, eu tenho uma natureza que também tem esse amor do tipo de Deus. E por isso, eu ando diferenciado neste mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ok? Observem agora o seguinte. Eu quero trazer uma pequena conclusão, porque eu quero depois orar por vocês. Eu já fiz esta oração no primeiro dia, e eu quero, na primeira noite, eu quero fazer esta oração agora com todos vocês que me estão assistindo em casa, ok? Primeiro lugar, vamos concluir, somos todos os filhinhos agora de papai. Nós somos os seus meninos, amém? Primeira coisa, somos os filhos de papai, ok? E temos a natureza divina de filhos de Deus. Por isso somos filhos do papai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, tire da sua mente toda e qualquer dúvida de que isso não é verdade. Se não tem uma certeza absoluta em você de que você é esse tipo de filho, então o que é que você é? Qual é a dúvida? O que é que está impedindo você de realmente entender o papel de Jesus? Por que é que Jesus veio à terra e por que é que ele foi para a cruz? Amém? A realidade é, cristianismo não começa na cruz. O cristianismo, na realidade, começa na ressurreição de Cristo através da cruz do Calvário. Ok? O Evangelho é a vida que Cristo disponibilizou para todos nós. Por isso temos que nascer de novo. Ok? Essas verdades, essas boas notícias, ok?
1 João 4,4 diz assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Irmãos, observem bem, nós somos os novos super-homens. Você nunca se enxergou assim? Nós somos os novos super-homens. É como super-homens, porque quem não nasceu de novo não tem a natureza divina, não pode ser considerado como super. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós descobrimos quem nós somos, ok, em Cristo, então, quando você olha à sua volta, o processo natural, material e financeiro, você então vai dizer: essa escassez, esse sintoma de escassez, de falta, de ausência de recursos materiais e financeiros, era a minha vida, era reflexo da minha vida sem a natureza de Cristo. Isso já é passado. Amém? Você precisa de viver essa certeza. É fato. E também é fato, ok, de eu poder viver essa vida dependendo das verdades novas e do alimento espiritual que é a palavra de Deus para o meu espírito humano, dizendo: eu posso viver a vida que depende da palavra, mas eu não posso viver mais a vida que depende só de mim. Amém, irmãos? Ok? Então, observem bem o seguinte: há momentos na vida que a natureza divina em nós vai nos trazer uma convicção que você não sabe explicar no natural de por que você tem essa convicção. Um dia eu escutei alguém dizendo nessa convicção o seguinte: meus queridos irmãos, de repente eu me achei sem trabalho. E eu não tinha os recursos, mas eu tinha agora. É um homem de negócio que depois Deus o tornou com bastante sucesso. E eu gravei esta frase dele, não lembro mais o nome dele. E ele disse: eu não tinha um trabalho, mas eu tinha a nova natureza divina. Então o que é que eu fiz? Eu criei um novo trabalho. Porque a natureza divina me deu chance para eu criar, aleluia, um novo trabalho, um novo serviço. Amém, irmãos? Então a realidade é, o nome de Jesus é a autorização para você fazer a nova natureza divina, o teu eu espiritual, a tua personalidade espiritual funcionar adequadamente. E aí, quando você sobe esses degraus de conhecimento, alguém vem até você e diz: ah, meu irmão, ore por mim por causa disto e disto. E eu faço a pergunta: não era melhor dizer, quando é que você está pronto para orar pelos outros, em vez de ao pedir para orar por você mesmo, a outros? Amém? Então, meus amados, vamos lá, quero deixar com vocês rapidinho, o tempo está quase encerrando, eu quero fazer uma oração. 1 Coríntios 2, capítulos 6 a 13, o apóstolo diz assim claramente: expomos sabedoria entre os experimentados. O que ele queria dizer? Os experimentados são as pessoas que são maduras espirituais. Falamos as coisas espirituais, ok? Há uma coisa, uma ressalva que eu quero fazer. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 13. Se você vai exceder e não cuidar do seu corpo, você pode enfermar, pode ficar doente, porque há um limite no aspecto natural. Você tem que ter conhecimento disso. Assim como você tem que ter conhecimento disso, você tem que ser sabedoria para também andar conduzindo a dinâmica espiritual e vida de fé em você, sem você ficar doente no corpo. Amém, irmãos? Então, quando oramos na tarde da cura,
por pessoas que estavam ali pedindo oração. Enfatizamos muito esse ponto, então não quero super enfatizar esse ponto. Então, deixo com vocês um exemplo prático de como eu enxergo a dimensão natural e a dimensão espiritual dentro de uma pessoa. A pessoa na dimensão natural diz: eu quero água, ok? Um exemplo prático. Fortalece-me, Senhor. Eu quero água, dimensão natural apenas. A pessoa começou a entender a sua natureza espiritual, a pessoa muda a sua forma de falar-se. Eu vou beber da água. Entendeu a diferença? Eu quero água para eu vou beber água espiritual, ok? Ou seja, eu vou ficar forte no Senhor agora que eu tenho essa nova natureza. Eu não vou apenas me fortalecer e pedir a Deus para me fortalecer, eu vou me fortalecer no Senhor, alimentando o meu homem espiritual. Não fale medo. Por quê? Porque você, na realidade, é o que você vai falar. Por isso que Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações com súplicas e ações de graças. Segunda carta a Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 7, Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então a realidade é, se eu falar uma linguagem de medo, eu vou começar a ter medo. Se eu falar uma linguagem da nova natureza divina, eu vou começar a ter, aleluia, eu vou começar a ter o resultado de falar a linguagem divina que já está sendo desenvolvida em mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir a você, e vamos dar uma parada por aí, porque eu tinha anotado aqui 5 coisas que Deus quer que a gente faça. A primeira delas é que você obtenha conhecimento da palavra. A segunda delas é que você medite, pense a respeito da palavra de Deus. A terceira coisa que Deus quer que você aprenda nessa nova natureza, divina, é você aprender a orar no Espírito. A quarta coisa é você aprender a falar as palavras de sabedoria, ok? Que Deus quer que você fale porque está no seu livro. E a quinta coisa é você se acostumar a olhar por aquilo que não está visível naturalmente falando. Olhe para o invisível. Olha para aquilo que não se vê. 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. Vamos orar. Espero que isto tenha te ajudado a você crescer espiritualmente de uma maneira dinâmica, porque são fatos o que eu acabei de te passar. Minha vida tem sido regida diferentemente a partir do momento em que eu entendi que eu precisava de fazer uma parceria com Deus e que havia partes do que eu tinha que fazer aqui na terra que eu tinha que ser obediente. Não era só Deus fazendo para mim. Vamos fazer uma oração final. Querido e amado, junte-se a mim nessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, neste encontro, Senhor, deste ano, Senhor, o derramar das águas, Senhor, que está online, nós desejamos te dizer, Senhor, em concordância, falar os nossos lábios, aquilo que nós queremos no nosso coração. Senhor, eu estou correndo para Ti, porque eu quero desenvolver mais minha natureza espiritual. Eu quero estar o mais perto de Ti, tanto quanto seja possível. Senhor, eu não quero sequer a menor sugestão de mundanismo que vai salientar ou desenvolver o meu homem natural. Não, Senhor, em minha vida eu quero ser como o Senhor, eu quero pensar como Tu, Jesus, e Te agradar em todas as partes da minha vida, a minha família, o meu trabalho, meus relacionamentos, meu ministério e minhas finanças.
Senhor, maravilhoso e querido Espírito Santo de Deus, se há alguma parte de mim que tenha sido influenciada enganosamente pelo mundo, eu te peço que a mostres a mim e me ajudes a corrigi-la. Assim eu oro em nome de Jesus. Adiciona a isso rapidinho esta confissão que põe as trevas e afasta o mal definitivamente de você, porque você fala com os teus lábios aquilo que você crê que está dentro de você, agora vivendo intensamente. Eu confesso que estou em chamas para Jesus Cristo. Eu estou vivo para Deus e morto para o mundo natural que me rodeia. Para mim, nada tem mais significado do que agradar a Jesus. Todos os dias da minha vida eu vivo para servi-lo e para fazer a sua vontade. Embora eu viva no mundo, não pertenço mais a este mundo. Eu sou um cidadão dos céus, vivendo com a eternidade na vanguarda da minha mente e no meu espírito. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Querido amigo, me despeço desejando ardentemente que você seja um guerreiro e um homem maduro espiritualmente, desenvolvendo essa maravilhosa natureza divina que está ao teu alcance e ao meu. É só ler, meditar e praticar a sua maravilhosa e santa palavra que está à tua disposição. Que Deus te abençoe grandemente. Leia os anúncios embaixo para os nossos próximos tempos. Contribua, faça aquilo que realmente é necessário. Ajude esse ministério a crescer. E ajude-nos a andar em unidade e avivamento. Passe isso adiante. Eu te amo no Senhor, a equipe também. Nós te amamos em Cristo. Até breve.